Quando amanhece a esperança se renova, vejo o sol brilhando lindo na montanha. A passarada canta alegre lá na mata, e no quintal a bicharada se assanha. Chegou a hora de afiar a minha enxada, ir lá pra roça cultivar a plantação. Com alegria eu trabalho com a família, no dia a dia partilhando o mesmo pão. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. De vez em quando a chuva cai tão cristalina, banhando a relva, apagando o poeirão. Bota a esperança, a certeza, a alegria. A chuva veio renovar a plantação. Somos da roça, somos gente organizada, nos ajudamos trabalhando em mutirão. Esta é a agricultura familiar, semente vida que alimenta esta nação. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Esse é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Olá, muito boa tarde companheiros, boa tarde companheiras. Estamos iniciando mais uma atividade, mais um seminário da nossa jornada estadual da agroecologia. Essa importante experiência de debate, largar aqui meu violão, iniciado essa semana, na terça-feira, numa articulação com a Universidade Federal de Santa Catarina, com o conjunto dos movimentos, das organizações do campo, que tem por tema Políticas, Ações e Movimento. Tem por objetivo proporcionar o debate sobre os benefícios da agroecologia para o meio ambiente e para as condições de vida da população no campo e na cidade. Tem por objetivo ainda divulgar os conhecimentos científicos, teóricos, acadêmicos e populares sobre a agroecologia, sistemas agroflorestais e outros tipos de manejo. Contribuir na elaboração de políticas públicas voltadas para o tema, e, por fim, proporcionar momentos e espaços de formação, trocas de experiências e vivências, contribuindo para o intercâmbio de conhecimentos voltados ao tema, ou seja, voltado aí à agroecologia. Nós já tivemos na terça-feira, dia 25, às 15h30, a mesa de abertura, um importante debate, falas excepcionais, muito provocativas e reflexivas, de muita discussão da importância do debate da agroecologia. Na terça-feira também nós tivemos já duas mesas, dois seminários temáticos, às 17 horas, na terça-feira, dia 25, e as rodas, de conversas, de trocas de experiências, às 19 horas, da quinta-feira, dia 25. E nós estamos hoje aqui, dia 27 de agosto, agora são 17 horas, e 5 minutos, para nós tratarmos aqui do tema agroecologia, agricultura familiar e campesinato. Queremos aqui construir análise dos diferentes elementos e agentes constituintes da produção agroecológica, camponês, pequeno produtor familiar, produção coletiva, entre outras, Considera as técnicas alternativas de manejo sem uso de agrotóxicos nos sistemas agroflorestais, as sementes crioulas, a produção orgânica na agricultura, na pecuária, na aquicultura, na meliponia, enfim. E as relações de gênero, de idade, gênero, geração,
e de sucessão na terra. E nós estamos com dois ilustres companheiros aqui para nos ajudar a contribuir nesse debate. Eu sou Jandir Seusler, sou agricultor familiar, sou lá do município de Dionísio Cerqueira, coordeno a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, a FETRAF, aqui no estado de Santa Catarina, e estamos juntos aqui, engajados na construção dessa importante jornada, e aqui especificamente o seminário de hoje. Então, quero chamar aqui, apresentar o professor Álvaro de la Torre, né, possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente é sócio e cooperado da Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos, tem, por experiência, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em extensão rural e agroecologia. E apresentar o meu companheiro conterrâneo, hoje não mora mais no município de Dionísio, né, mas somos colegas de aula, inclusive eu e o meu amigo Gilberto Afonso Schneider, que mora no município de Palmito, Santa Catarina, camponês, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, é membro da coordenação estadual, técnico em agropecuária, com habilitação em agroecologia, representante pela Via Campesina Sudamérica, no Coletivo Internacional de Agroecologia, Sementes e Biodiversidade da Via Campesina, e trabalha com sementes crioulas há mais de 20 anos. Então, estão aí os nossos dois companheiros, né? Eu quero desejar a todos vocês que estão nos acompanhando nesta tarde, sejam bem-vindos a esta nossa live, sejam bem-vindos a esse nosso debate. Curtam, compartilhem, né, as nossas páginas das organizações, dos movimentos, estão retransmitindo esta live, estamos transmitindo aqui pela página da jornada, mas também está sendo transmitido por diversas páginas das organizações, dos movimentos sociais, do movimento sindical. Portanto, acompanhe este debate, acompanhe essa discussão, participe, entre lá, interaja, faça a sua complementação, faça os seus questionamentos. Mas sem mais delongas, e apresentado aqui os companheiros que estarão contribuindo conosco na tarde de hoje, eu quero, de imediato, professor Álvaro, a partir da sua experiência, da sua graduação, você como técnico agrônomo, a experiência que você tem na produção agroecológica, a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, no momento como esse da pandemia, dado as provocações da nossa ementa aqui, olhar os modos, os jeitos de produzir, né? Olhando a questão da relação de gênero, de geração, cuidado com a terra. É importante discutir agroecologia no mundo atual, professor? Professor, só o seu microfone está fechado aí. Agora? Isso, agora sim. Estamos nos habituando. Está contigo, professor Álvaro. Aqui, né? Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Jandir. Boa tarde, Gilberto. A todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. Agradecer o convite para participar desse momento de reflexão. A gente vive um grande dilema, né? Uma grande contradição na luta social, né? Porque nós viemos de movimentos de massa, né, de luta. Eu componho o coletivo de produção do MST aqui do Estado, né, e a gente está habituado a fazer a luta política na rua, né, em manifestações. E esse momento da pandemia tem nos colocado novos dilemas, né, novos desafios que certamente a gente vai aprender muito com esse momento para continuar fazendo a luta política. Então, agradeço aí o convite. Eu queria só acrescentar na minha apresentação exatamente isso. Houve uma falha minha, porque quando o Rudimar, melhor, né? Ele me contactou, ele pediu para que eu mandasse o currículo e eu acabei me perdendo aqui nas atividades e não mandei. Então, preciso só fazer uma complementação da minha apresentação, dizer que, então,
eu atuo no MST aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, e ajudo a coordenar o nosso coletivo de produção aqui no estado. Especificamente, né, eu tenho uma tarefa que é de acompanhamento ao processo de certificação da produção orgânica. A Cooperativa Central dos Assentamentos, ela opera aqui uma OPAC, né, um sistema participativo de garantia, né, da certificação. Então, eu me insiro aí junto com uma outra companheira que coordena o processo e também, né, tem uma tarefa aqui de ajudar a coordenar o programa de acompanhamento das cooperativas na área da gestão em parceria com o Mondokid, que é uma ONG ligada ao sistema Mondragon, né, dos Países Bascos. Mas, então, eu me desafiei aqui essa tarde compartilhar com vocês, não sei se vamos dar conta da ementa, né, porque ela é bastante complexa, muitos assuntos, mas eu achei que era oportuno socializar aqui com vocês um pouco do que eu estou considerando uma tentativa de sistematização da experiência de agroecologia que a gente desenvolve nos assentamentos aqui no estado. E que eu acho que poderá fazer interface, né, o que eu tentei organizar aqui, fazer interface com essas questões que foram aqui levantadas pela emenda. Ainda que, né, nós não vamos ter tempo aqui em 20 minutos de poder aprofundar cada um desses temas. Mas o que é importante a gente destacar? Eu queria destacar 6, 7 questões, né, que ajudam a entender o processo de construção da agroecologia nos nossos assentamentos. Imagino que, desta forma, a gente pode contribuir com um debate mais geral. O primeiro aspecto que é preciso que seja dito, né, é que, como processo dialético de construção do conhecimento, todas as experiências, elas têm um momento de negação, portanto, de ruptura, né, com um sistema agroalimentar determinado por que nós chamamos de agronegócio, mas ele também, nesse movimento da dialética, ele tem também um momento de afirmação. E o que nós afirmamos? Nós afirmamos que, para fazer frente a este modelo determinado pelo agronegócio, nós precisamos afirmar a agroecologia na sua concepção sociológica, filosófica, antropológica, econômica, ambiental, mas também nós precisamos afirmar, né, a agricultura de base camponesa, agricultura familiar, e com os valores que precisam ser aportados a partir dessa experiência, da construção de uma ética social que nos aproxime mais da nossa condição humana, da emancipação humana, né? Então, o primeiro aspecto é isso. Todas as experiências na qual eu converso aqui com os companheiros e as companheiras que fazem agroecologia na sua prática social, todos eles reconhecem que o processo de aprendizagem, de decisão pela agroecologia, é a negação de um paradigma e a proposição de algo que venha substituir este paradigma. Então, isso é importante. Então, é quase que unânime a gente dizer que todas as experiências que aqui a gente construiu, né, elas têm esse momento de ruptura, da negação, né, mas também, né, para não ficar numa alienação, né, só da negação, a consciência nos obriga a propor algo. E o propor algo é a agroecologia e a emancipação humana muito presente no que a gente conhece da agricultura camponesa e de base familiar. O que nós negamos ao negar? Que tu conversa com os agricultores, eles falam isso, né? Nós negamos um modelo de agricultura que refina os alimentos, portanto, introduz uma dieta alimentar de produtos e subprodutos de baixíssimo valor nutricional, que não são coerentes, né, com a saúde, né? Professor, todos os processos professor Álvaro, pelo agronegócio, eles
concentram e centralizam a riqueza, né? Eles privatizam, expropriam e contaminam os recursos naturais e exploram o trabalho alheio. Tudo contrário, né? Tudo antagônico àquilo que a gente acredita que deva ser um modelo de agricultura para o nosso país, né? Baseado nos princípios e na filosofia de vida da agricultura de base agroecológica. Então, isso é importante a gente se dar conta, né? E veja que todo esse processo de divulgação, de negação, ele enfrenta, né, uma imensa campanha de marketing, né? Para quem assiste aí a Globo todos os dias, né, a gente tem que lembrar daquela máxima aí do agronegócio, né? Tá na arte, tá na mesa, tá em tudo, o agro é técnico, o agro é pop, o agro é tudo, né? Então, a gente enfrenta uma campanha de marketing muito forte, né, através dos meios de telecomunicação. E como consequência desse processo todo, gera um sistema agroalimentar que é a raiz de endemias como a obesidade, a pressão alta, câncer, depressão, entre outros tantos. E, né, ela se expressa através do poder econômico e do poder político. Então, a negação é a negação deste modelo. Mas, né, como a dialética nos sugere, é importante a gente afirmar alguma coisa para substituir isso. E a gente afirma a agroecologia, né? Agricultura de base camponesa e familiar. Nós temos a compreensão que a agroecologia, por si só, não é portadora de um novo projeto de sociedade, mas as experiências trazem em si referências de um paradigma distinto do modelo hegemônico do agronegócio. Mas, né, além disso, não temos dúvida, né, que a agroecologia ela contribui desta forma, né, para um projeto de sociedade que é solidária, fraterna, igualitária, democrática. Ou seja, né, ela, ainda que ela não é um modo de produção, e, portanto, ela não substitui o socialismo, né, por não ser um modo de produção, porque não dá conta de outros fatores que determinam o modo de produção, mas ele contribui sobremaneira para uma sociedade socialista. Por isso, né, que eu respondo essa tua primeira questão dizendo o seguinte: precisamos sim discutir, precisamos sim tomar consciência, precisamos sim refletir e intercambiar experiência e afirmar que a agroecologia é um caminho para a gente resolver as grandes mazelas da agricultura brasileira. Então, esse é o segundo elemento que é importante. O terceiro elemento que é importante, né, a gente refletir é que as nossas experiências têm mostrado que a agroecologia ganha força quando ela está lastreada por laços em diferentes níveis de solidariedade, de cooperação, de compromisso coletivo, conferindo capacidade organizativa e iniciativa e que implica um processo de gestão participativo. E é uma participação das pessoas, dos camponeses e camponesas que fazem agroecologia na sua prática cotidiana. Então, isso é um elemento importante. A agroecologia, ela ganha força quando ela se associa aos processos de cooperação, de sociabilidade. Também a gente pode afirmar com todas as letras, né, que as nossas experiências de agroecologia, elas também se fortalecem quando elas são capazes de controlar todas as... Acho que tivemos aqui um probleminha técnico com o professor Álvaro.
a gente vinha tendo um problema com o som, né? A gente não conseguia ouvir, o pessoal até estava interagindo aqui, e agora acabou, imagino que a conexão do professor caindo. Ele deve conectar logo de volta, mas para nós não perdermos aqui a dinâmica da nossa conversa, Gilberto, quero te convidar e de imediato passar para ti também. Sabemos que o MPA tem uma experiência belíssima, né? De preservar, de cultivar, né? Da produção das sementes crioulas, né? Uma experiência, está valendo já os recados aqui dos companheiros, o Pedro Melchior, do movimento do MAB, também acompanhando a nossa atividade, os nossos companheiros da FETRAF também acompanhando aqui. Gilberto, sobre este tema, né? Os diferentes modos, jeitos da produção, a agroecologia, o campesinato, né? A pequena agricultura familiar, a produção coletiva, entre outras formas, né? As técnicas alternativas de manejo, enfim, o não uso dos agrotóxicos, nos sistemas agroflorestais, as sementes crioulas, a produção orgânica, esse tema do gênero e geração. Muitas questões, mas eu gostaria que você falasse também por 20 minutos aqui para nós agora, sobre a experiência que você tem enquanto técnico, enquanto dirigente também, dessa importante organização que é o Movimento dos Pequenos Agricultores aqui em Santa Catarina e em todo o Brasil. Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Com 20 minutos você está com a palavra. Só abrir o seu microfone aí e... Ok. Isso. Boa tarde, Jandir. Boa tarde aos internautas aí que nos acompanham nessa live da Jornada da Agroecologia. Agradecer aí o convite da organização desse importante evento que vai estar acontecendo aí durante essa semana e também na semana que vem, né? Estamos aqui em casa, mas de máscara também, para dizer que nesse momento é importante também estarmos nos cuidando, né? Nesse momento de pandemia, nessa situação complexa que passa, infelizmente, pelo nosso país, né? E que alguns governantes, às vezes, não fazem caso ou têm descaso com a situação, né? Eu também queria aqui participar dessa live usando a máscara para dizer que também é importante nós termos o cuidado com a vida, né? E mais do que nunca, esse debate da agroecologia, ele é o debate do projeto de vida. Né? E eu acho que é ali que o Álvaro Diretor estava fazendo um pouco a sua discussão, né? Que a agroecologia, ela é parte de um projeto de sociedade, né? De um projeto de transformação, de um projeto de vida. E eu quero partir a minha explanação dizendo que em 2016 eu tive a oportunidade de representar a Via Campesina Sudamérica e também o MPA no Fórum Internacional de Agroecologia, que aconteceu em Nielene, no Mali, onde a gente reuniu organizações da Via Campesina, dos movimentos pescadores, indígenas, dos movimentos de pastoralistas, dos consumidores, organizações, ONGs em geral, para a gente discutir a agroecologia desde a perspectiva das organizações sociais, porque nesse momento também a FAO havia iniciado um debate sobre a agroecologia, mas era um debate muito científico, técnico, e que nós não pensamos que a agroecologia passe por ali, por mais de essa parte ser uma questão importante. Então, naquele evento de 4 dias, de muitas discussões e de muitos debates, a conclusão que esse conjunto de organizações chegaram também como uma afirmação que os movimentos continuaram a partir daquele debate, que a agroecologia ela é muito mais que um conjunto de técnicas, que um conjunto de práticas ou que uma ciência. Né? É muito mais que isso. E aí a gente elevou a discussão sobre o cunho político da agroecologia. Né? Que a agroecologia, sim, é uma forma de luta, uma forma de fazer o enfrentamento ao modelo do agronegócio, ao modelo destruidor do meio ambiente e da vida,
né? É uma forma de nós fazer o enfrentamento às transnacionais, ao capital financeiro na agricultura, né? A acumulação de terra, né? Então, a agroecologia como um processo de luta social. E se ele é um processo de luta social, ela tem o objetivo também de ajudar e ser parte na construção de um projeto popular, da construção de uma sociedade fraterna, como dizia o delator. Então, é muito importante esse enfoque e essa discussão sobre o cunho político da agroecologia. Também a gente discutiu muito sobre a questão social da agroecologia. E a agroecologia tem um sujeito social fundamental, que não tem como discutir a agroecologia sem discutir o camponês, a camponesa, o agricultor familiar, a agricultora familiar. Então, tem um sujeito que é parte da agroecologia. E por isso nós afirmamos que é a agricultura campesina agroecológica. Porque sem esse sujeito social, a agroecologia por si só não é nada. O sujeito social, né, que é o agricultor familiar, a agricultora familiar, o camponês, a camponesa, é muito mais importante do que a discussão da agroecologia. E aí a gente fez um debate bastante importante nesse sentido, porque há quem diga que o campesinato vai se acabar, né? Há teses também que diga que ou o campesinato se integra à grande agroindústria, ao modelo do agronegócio, ou, né, não tem outra solução. Mas nós somos da tese do fim do campesinato. E o campesinato não vai acabar, e o campesinato ele resiste às maiores formas de destruição dele, né, em vários lugares. Ele pode até se diminuir, né, ele pode em alguns países ficar em números muito pequenos, mas ele persiste, né, porque ele é um sujeito social que é fundamental para a sociedade. Não dá para pensar a alimentação do mundo ou da população mundial sem pensar no campesinato, sem pensar na agricultura familiar. Não tem como. E eu acho que esse é um debate muito importante da agroecologia, porque senão daqui um pouco se confunde que a agroecologia dá para fazer lá no latifúndio, com uso de insumos biológicos, com produção de larga escala e sem fazer reforma agrária. Então, quando nós falamos que a agroecologia tem um sujeito social, nós estamos falando ali do camponês, da camponesa, e por isso tem itens importantes para que isso aconteça. E aí eu falava do tema da terra. Não é possível avançarmos num processo de discussão de agroecologia sem democratizar o acesso à terra, principalmente aqui no Brasil, né? Então, a luta pela reforma agrária também é a luta pela agroecologia. A luta pela permanência dos territórios camponeses, tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais, também é a luta pela agroecologia. A luta em defesa dos territórios pesqueiros, da floresta, dos povos da floresta, também é a luta pela agroecologia. Então, é muito importante entendermos esse sujeito social. E a agroecologia também tem o seu cunho ambiental, né? Que aí é um debate muito grande, do enfrentamento ao modelo destruidor do agronegócio, mas sim como um modelo que trabalha em aliança com a natureza. E aí nós podemos aqui compartilhar as experiências de produção com sementes crioulas, com agrofloresta, com hortas mandalas, né? As diversas formas, as diversas práticas, né, de produção em preservação com o meio ambiente. E as diversas técnicas desenvolvidas pelo conjunto dos agricultores, das agricultoras, durante essa trajetória de construção da agroecologia. Que a agroecologia é um processo em construção, não é algo pronto, não é algo que tem uma receita fixa, né? Ela é uma construção a partir de cada território. E esse debate é muito importante. Ela parte de um lugar, de um território, e por isso o cuidado com a terra é fundamental. O cuidado com os bens comuns. Não podemos chamar de recurso, porque senão vai ter alguém que vai querer vender, né?
com os bens comuns, né, que são a terra, a água, né, o ar, as plantas, as sementes crioulas, né? É esse cuidado que a agroecologia tem, né, que faz com que a agroecologia tenha um cunho ambiental muito forte, por preservar esses recursos e também trabalhar em harmonia com esses recursos. E hoje a gente tem visto um conjunto de experiências avançar em larga escala. E eu acredito que nós temos um grande desafio de trabalhar, principalmente nos movimentos sociais, como um processo de luta, que é o desafio do processo de transição da agroecologia e de construção da agroecologia. Cuba, por uma situação muito adversa, teve que fazer um processo bastante radical, porque não teve outra saída. Mas hoje eles têm um processo muito interessante de agroecologia que avança em larga escala, porque eles têm insumos e bioinsumos produzidos pelo Estado ou pelas próprias organizações camponesas. Não é uma substituição de insumos, mas na produção sempre temos adversidades. E, às vezes, é preciso cuidar das adversidades, né? E eu acredito que essa é uma área bastante importante para a gente trabalhar nesse cunho ambiental da agroecologia. Como, a partir dos recursos naturais, dos micro-organismos, nós conseguimos potencializar a produção agroecológica. A agroecologia tem a ver com cultura, né? Tem a ver com uma cultura dos povos, do jeito de trabalhar, do jeito de viver, de cuidar da terra. Então, é cultural também a agroecologia. É parte da agroecologia a discussão da cultura dos povos nos diferentes territórios. A agroecologia também tem a ver com a questão culinária, com a questão alimentar. E aí entra também a cultura alimentar dos povos, né? Hoje, a produção de alimentos saudáveis é algo fundamental. Nesses tempos de pandemia, eu acredito que seja a coisa mais importante a ser discutida é o tema dos alimentos. Porque não tem como enfrentar uma situação de um vírus tão destruidor se você tiver com a imunidade baixa. E como você melhora a tua imunidade a não ser tendo acesso de alimentos de qualidade? E como é possível ter acesso de alimentos de qualidade? É se você tem acesso a alimentos produzidos de forma agroecológica. Então, o tema da alimentação saudável é muito importante, ou dos alimentos em si, da culinária, passa por essa discussão. E aí nós temos um aliado bastante importante na construção da agroecologia, que também é parte do sujeito da construção da agroecologia, que são os consumidores. Eles precisam ser parte do debate da agroecologia, né? Eles precisam ser um ator, um sujeito da agroecologia. Não são um mero consumidor de alimentos, porque para o capital interessa que ele seja um consumidor, para nós interessa que ele seja um ator da agroecologia, que ele entenda o processo e que ele se organize também para poder participar do processo de consumir os alimentos agroecológicos. Então, por trás de uma construção de um projeto agroecológico também tem a organização. Nada vai acontecer de forma voluntária, né, ou de forma que não tenha uma organização por trás. E está aí a nossa jornada de agroecologia. Ela só está acontecendo porque há um conjunto de organizações sociais envolvidas aí na construção da agroecologia. A universidade, né, mandatos, né? Então, por isso que está acontecendo a nossa jornada de agroecologia. E assim também a agroecologia, para ela ser potencializada, ela precisa ter uma dinâmica organizativa. Ela não acontece só de forma individual. Então, a cooperação é um outro item fundamental para avançarmos no processo da construção da agroecologia. Não podemos pensar que vamos fazer isso cada um sozinho no seu pedaço de chão, e sim, nós temos que pensar em construir ela de forma organizada, né, de forma cooperada, em associações, em cooperativas, em grupos informais, porque é fundamental. A agroecologia é um processo de interação. E nesse sentido também, para a gente avançar num processo de construção de agroecologia,
é muito importante debatermos políticas públicas, que o agronegócio só é o que eles dizem que é, e não é tanto como a propaganda diz, porque tem muito apoio estatal. Tem muito recurso do povo lá, nosso também. E nós temos que discutir políticas públicas voltadas para a agroecologia. Né? Políticas públicas que passam desde o fomento à produção, do incentivo à produção, ao processamento e à comercialização. A luta por políticas públicas é parte do processo da construção da agroecologia. Não é possível pensarmos a agroecologia de forma massiva, sem lutarmos por políticas públicas para financiar e para apoiar essa ação tão importante e tão transformadora e capaz de alimentar o país e, inclusive, enfrentar esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E para ir fechando, dizer que hoje, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, a gente vê o quão importante é a produção de alimentos saudáveis e a agroecologia. Os agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas que já estão fazendo essas ações agroecológicas em suas unidades de produção, são os que estão mais tranquilos nesse momento. São os menos afetados pela pandemia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista alimentar, né? Do ponto de vista de saúde. Então, avançarmos com a construção da agroecologia, avançarmos com a produção de alimentos saudáveis. Nós estamos chamando estender a mesa camponesa até a casa dos trabalhadores e trabalhadoras urbanos é fundamental nesse momento de pandemia. Então, eu acredito que a grande ação e que o movimento também está trabalhando a nível nacional é fazer os nossos alimentos produzidos pelas nossas comunidades chegarem aos lugares mais complicados ou mais difíceis, onde está a população mais carente também nos perímetros urbanos. Essa, sim, é uma forma de fazer enfrentamento à pandemia, e essa é a ação também que uma agroecologia propõe: produzir alimentos saudáveis e socialmente justos, né? Que possam fazer com que camponeses e camponesas tenham vida de dignidade, consumidores e consumidoras, né, sujeitos da agroecologia também tenham saúde, tenham alimentos de qualidade. Então, seria isso a minha contribuição para esse primeiro momento. Obrigado. Muito bem, Gilberto. O professor Álvaro agora está de volta aqui conosco. Tivemos um probleminha técnico, o professor Álvaro nos deixou aí por uns minutos, e rapidamente eu quero aqui registrar, né, o Cássio, que está acompanhando aqui nosso bate-papo, o Yuri Amaral, quem mais aqui? A Maria Dal Santo também está conosco, acompanhando o nosso debate, o Cássio, o Isair Magri, lá de Saltinho, o Pedro Melchior, boa tarde, Álvaro, Gilberto, bom debate, o Rui Mar também, aqui, falando da importância do debate, e por último, a Neuza Radim, dizendo que somos resistência, né? A agricultura familiar e camponesa, a agroecologia é a construção da resistência, de maneira especial, neste momento difícil que nós estamos vivendo, de afronta, né, ao direito, como é o direito de comer bem, o direito de bem se alimentar de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que somente a agroecologia pode garantir, que somente as organizações e a produção de alimentos saudáveis podem assegurar. Por isso eu quero voltar aqui com o professor Álvaro. Professor, você já havia falado aí em torno de 10 minutos, então volto contigo, né, para você continuar a sua fala, e depois a gente vai interagindo aqui com os nossos telespectadores, né, os nossos internautas. Professor Álvaro,
Tá contigo. Ok, não sei se o problema foi comigo aqui, onde que aconteceu aí a minha queda, mas retornando, estamos na trincheira de volta. Eu acho que se eu tivesse combinado com o Gilberto, a gente não teria tido tanta sintonia nas questões que aqui estão sendo abordadas. Mas, em tese, né, como é uma construção de conhecimento, e a gente, na agroecologia, vai aprendendo a sistematizar esses conhecimentos, então é muito comum, né, a gente compartilhar, né, de mesmas análises, das mesmas reflexões e das mesmas proposições, né? E eu parei quando eu estava dizendo, né, eu acho, né, que eu parei no momento que eu estava dizendo que as experiências agroecológicas, elas ganham força quando elas são capazes de controlar todas as etapas do processo produtivo, né? E aí eu comentava que nós estamos com um desafio aqui no Sul, que é com a produção orgânica do feijão, né? Nós já temos uma produção de arroz em escala conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? A relevância, a importância dessa atividade do arroz, né? Mas por que não a gente fazer essa dobradinha arroz e feijão, né? Mas quando você entra para pensar sistemas de produção em escala, e a agroecologia ela tem que dar conta de abastecer a população de uma maneira geral, né? Eu não tenho dúvida que o tema do controle do processo produtivo ele passa a ser um tema central, fundamental e de extrema relevância e importância para o processo agroecológico. Nós, provocando aqui a turma, eu digo o seguinte, olha, bom, na hora de produzir feijão, nós vamos chamar o tio João, ou nós vamos nos desafiar a construir processos organizativos, né, que dê conta da gente poder, né, oferecer para a sociedade brasileira feijão de qualidade, feijão de base orgânica, e produzido por assentamento, produzido por agricultores familiares. Então, esse é um outro elemento extremamente importante, as experiências têm mostrado isso. À medida que a gente tem capacidade organizativa, que a gente tem apoio para construir processos que controlem as cadeias produtivas, a gente avança ainda mais com a agroecologia. Um outro elemento importante que a experiência tem nos mostrado que a base do conhecimento é a síntese do conhecimento empírico com o conhecimento científico. As nossas experiências mostram que, na medida que os agricultores fazem agroecologia, eles são capazes também de explicar os fenômenos naturais, né, que dominam os processos. Né? Não só da produção primária, objetivamente, mas são capazes de explicar os fenômenos técnicos, os processos técnicos. Né? Diferente de um agricultor que faz agricultura através de pacote tecnológico, ele deixa de ser sujeito pesquisador do processo e de construção do conhecimento. E as experiências mostram que, né, este fenômeno da agroecologia propicia, né, que os agricultores eles se apropriem do conhecimento e comecem, a partir dessa interação com o ambiente, construir conhecimento e explicar os fenômenos naturais que acontecem. Mas não só no processo produtivo. Quando a gente entra na cadeia produtiva, quando a gente transforma o nosso produto, quando a gente vende para o consumidor final, a gente também é capaz de explicar os processos sociais, organizativos, e de como que a gente insere a produção orgânica nos mercados. Então, esse conhecimento empírico, né, baseado no trabalho real, na materialidade do trabalho do dia a dia, com o conhecimento científico, deve ser e tem sido a base, né, da construção do conhecimento das nossas experiências de base agroecológica. Também a gente pode afirmar que a agroecologia se fortalece quando ela é capaz de gerar novas relações com os consumidores, mediadas por relações de troca, né? Não estou falando de valor de troca, estou falando de relações de troca, né, baseada numa identidade daquilo que a gente faz como camponeses, como camponesas, né? Gera um desenvolvimento que é regional, um desenvolvimento que tem uma base endógena, local, que é extremamente importante se a gente pensar a sustentabilidade do desenvolvimento, né? E mediada por um alimento sadio.
e que nutricionalmente ele é de muito melhor qualidade. Então, esta relação que tu constrói através dos mercados diretos, dos mercados de curto-circuito, ou também através de processos de comercialização mais complexos, mas não perde essa identidade camponesa, essa identidade da agroecologia. Isso é um elemento também que nos mostra que, na medida que a gente vai controlando os processos comerciais, a gente também avança na consolidação das nossas experiências agroecológicas. Nós temos dito aqui que o mercado ajuda a organizar a cadeia produtiva, né? Aquela dicotomia do que vem antes, o mercado ou a produção, para nós, essa dicotomia está superada. A gente precisa enfrentar os mercados, sim, porque eles ajudam a gente a organizar os processos produtivos, né, da produção de base agroecológica. E também aproxima as forças políticas, né, populares do campo e da cidade. Então, a agroecologia permite, né, essa agroecologia com identidade social, ela permite fazer essa aproximação com as forças políticas, né, que dialogam, né, sobre temáticas importantes no processo do desenvolvimento agrário brasileiro. Também a gente tem dito que a agroecologia ganha sentido, né, na construção de uma nova sociedade quando os processos de trabalho geram relações de gênero, de igualdade e equidade. Quando a família assume a responsabilidade no processo de construção da agroecologia, isso nos fortalece, isso nos entrincheira, né? Isso nos dá a legitimidade de que aquilo que nós estamos fazendo a partir da agroecologia, ela é fundamental também para superar, né, alguns preconceitos, superar o patriarcalismo, né, que é muito forte na agricultura familiar, né, e estabelecer novas relações de gênero. A gente tem dito que quando a agroecologia ela é feita, né, a gente propicia espaço para construir novas relações de gênero, de igualdade e equidade. E com a participação da juventude muito presente, com a participação das crianças muito presente, né? Você não vê uma criança no agricultor que produz alface de forma convencional, que utiliza agrotóxico, você não vê uma criança dentro da horta porque o pai não deixa a criança entrar dentro da horta porque sabe que aquilo que ele produz gera morte. Agora, um agricultor de base agroecológica, a criança está dentro da horta e ela se sente feliz por conta dessa interação com esse ambiente. Então, a gente produz novas relações sociais também a partir da construção da agroecologia. A agroecologia promove maior capacidade de resiliência dos sistemas produtivos. E o Gilberto dizia agora, né, que em plena pandemia, os agricultores que fazem a agroecologia são aqueles mais bem posicionados, né, na relação com o mercado, são muito mais capazes de enfrentar, né, com altivez, né, e esse processo que nós estamos vivendo de crise sanitária, mas que resulta numa crise também econômica, né. Por fim, eu queria dizer também que, e aí o Gilberto fez referência a isso, eu acho que é importante a gente dizer, né, os processos agroecológicos, eles são muito mais difíceis de serem cooptados, né, pela lógica do agronegócio. Um agricultor, uma agricultora, um camponês, uma camponesa que desenvolve a agroecologia, uma organização social que assume politicamente e desenvolve na sua prática cotidiana a agroecologia, né, essas experiências têm muito menos chance de serem cooptadas, né, pela lógica do agronegócio. Então, para nós é estratégico esse processo aí. E o Gilberto também fez referência a isso, né, por isso que eu falei, eu acho que se a gente tivesse combinado não teria dado tanta coincidência aqui nas falas, né, é que a agroecologia, ela gera políticas públicas para além da política de crédito. A gente, no movimento sindical, na nossa luta política, na luta corporativa, a gente, durante um bom tempo, né, pautou a nossa relação com o Estado muito em função do crédito, né? Mas o crédito, por si só, ele não gera
não gera agroecologia, né? Não gera o desenvolvimento sustentável, né? Não gera, né, um conjunto de elementos que são fundantes da agroecologia. E a experiência da agroecológica, né, faz com que os agricultores também possam, as organizações possam produzir, né, e demandar políticas públicas que se aproximam de uma estratégia de sustentabilidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte, ó, que neste momento, né, mais do que nunca, nós precisamos de resistência ativa, né? A resistência ativa, ela implica necessariamente em dois elementos que eu fiz referência no início, mas que eu queria deixar aqui, reforçar essa ideia, né? Ela implica, então, necessariamente nesse movimento de denúncia, de contestação, de negação, de desconstrução, né? No imaginário popular de que a única forma que existe de pensar a organização do agrário brasileiro é através dos ditames do agronegócio. Então, a resistência ativa nos provoca a todo instante de fazer esse enfrentamento na luta política, mas ele também, né, a resistência ativa é a afirmação, é a negação, mas é a afirmação. Afirmar a nossa ação, fazer agroecologia, fazer soberania alimentar, fazer a luta política pela democratização da terra, pela democratização do saber, é um elemento fundante da nossa resistência ativa. E essa nossa capacidade de associar dialeticamente este movimento de desconstrução, de negação e de afirmação também nos torna uma força política. Então, eu queria concluir dizendo isso, né? Que o debate da agroecologia, ele tem que necessariamente nos transformar numa força política que faz enfrentamento a tudo que nós estamos vivendo nesse país. Por aqui, meu camarada Jandir, e vamos ouvir aí o que a turma tem para socializar conosco. Muito bem, professor Álvaro. Muito bom o debate. Gilberto provocando, o professor Álvaro aqui reagindo e trazendo um conjunto de elementos de reflexão. Olha só, Gilberto, Álvaro, a Juliana Gonçalves está lá no Pará, né? Sou estudante de nutrição em Belém do Pará e estou tendo o prazer de poder assistir os debates acerca da agroecologia na construção não só de políticas públicas, quanto na comida de verdade, pois comer é um ato social, debate super necessário, né? É um ato social, é um ato político, Juliana, né? Que mensagem bonita você traz para nós aqui. A Dalvana Cordaço, jovem agricultora, tem lá seus 20 e poucos anos, e Coronel Freitas também uma experiência bonita. É liderança, é dirigente sindical, mas é agricultora e está lá também construindo uma experiência bonita de agroecologia, né, de um modo diferente de viver, de pensar, de produzir, né? Quem mais? O Rudy Sense, um bom debate, está aqui o companheiro do MAB, né, também presente. O Bertil, também presente na nossa live. Então, agradecer aqui a todos os companheiros e companheiras que estão interagindo. Vi que o deputado Pedro Czai também estava por aqui, né, assistindo a nossa live. E uma música que ajuda a refletir sobre o cuidado com a terra, o cuidado com a planta, o cuidado com os seres, né? Não só o ser humano, mas a natureza de um modo geral, que é o Cio da Terra, assim. Debulhar o trigo, conhecer o deus do trigo, roubar do trigo o milagre do pão
e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Muito bem, agradecer mais uma vez. Agradecer mais uma vez a cada uma de vocês que estão conosco nesta tarde, nesse importante debate na Jornada Estadual da Agroecologia. Compartilhe a nossa live, né? Compartilhe a nossa live, entra lá, curta para que outros companheiros, outras companheiras possam participar, possam se apropriar, possam beber, né, nessa importante discussão que nós estamos construindo aqui na tarde de hoje, né? Tem uma pergunta aqui, Gilberto, professor Álvaro, que eu gostaria que, para a gente, com mais uma fala de vocês agora, e depois a gente já ir para o nosso encerramento, temos mais uns 10 minutinhos para cada um de vocês aqui conversar conosco, mas é o seguinte, só se avança em processos e projetos se todos contribuírem. Em específico, me refiro a políticas públicas. Como vocês estão vendo as ações do atual governo no que tange a agroecologia, agricultura familiar e campesinato? E digo mais, essa semana, mais especificamente, na terça-feira, o Dia do Feirante, que comemoramos no dia 25 de agosto, nós tivemos o desprazer, né, da informação do presidente Bolsonaro vetando o projeto de lei do crédito de emergência, de políticas públicas, que você muito bem falou, que tratava de maneira especial e específica as mulheres agricultoras, as mulheres camponesas, que previa crédito para compra de produtos, para escoamento da produção neste momento de pandemia, ao passo que também beneficiaria aquelas famílias, irmãos e irmãs nossas, desempregados, pobres, né, frutos e resultado da exclusão desse modelo, da exclusão do capital, e que passam por um momento de dificuldade, que muitas passam fome, inclusive, nesse momento. Outra política importante era o crédito de fomento, né, para o agricultor comprar insumos, comprar sementes, garantir o processo produtivo nesse momento, para que não falte alimento à mesa da população brasileira, né? A extensão do garantia de renda de R$600, já vetado pelo Bolsonaro lá no mês de março para a agricultura familiar e camponesa, estava prevista nesse projeto. A possibilidade
né, de renegociação do custeio, do investimento, do crédito fundiário, para aqueles agricultores que passam por dificuldade por conta da pandemia, portanto, é garantir a compra da produção, é garantir a renda, é garantir o fomento, né? E o crédito emergencial dos R$10.000, que é a possibilidade do agricultor acessar um recurso com prazo, com carência, com juro, ainda mais subsidiado do que o Pronaf, mas pasmem você, telespectador, você, companheiro e companheira que nos acompanhe, o presidente da República, contrariando a expectativa de toda a sociedade, porque, Gilberto, é verdade, nós construímos desde março uma ampla mobilização, uma ampla articulação no cenário nacional das nossas entidades. Nós mobilizamos o Congresso Nacional e apenas o Partido Novo orientou na Câmara dos Deputados a sua bancada a votar contra o PL 735, ou seja, partidos da base do governo, partidos da oposição, foram sensíveis com o debate do crédito emergencial para a agricultura familiar. No Senado Federal, a aprovação foi por unanimidade. O atraso na votação da Câmara, segundo o deputado Zé Silva, da Bahia, aliás, de Minas Gerais, foi porque por 4 semanas consecutivas ele vinha negociando com a equipe econômica do governo para aprovar um projeto no Congresso que não sofresse retaliações depois pela equipe econômica, dizendo que não haveria recurso, que isso não dava para fazer por razões A, B ou C. Então, a expectativa que nós, as organizações, tínhamos desse importante projeto, que tinha política pública, que garantia a renda, é que ele fosse aprovado, porque todos os sinais eram, né, de que fosse aprovado, porque a gente fez uma grande luta, uma grande mobilização, sensibilizando de maneira especial o Congresso Nacional. Mas aí vem o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e faz essa cagada, como a gente poderia dizer, e veta o projeto de lei, que é resultado, que era a construção da luta e da organização dos trabalhadores, de homens e mulheres, da agricultura familiar, da reforma agrária, do campesinato, para enfrentar esse momento de dificuldade da pandemia. Portanto, quero passar aqui para o Gilberto. Gilberto, a política pública, a presença do Estado no campesinato, na agricultura familiar, na agroecologia, é importante a participação do Estado, a mão forte, financiando, subsidiando, assistência técnica, tecnologia, pesquisa para a agroecologia é fundamental? É fundamental, Gilberto? Passo a palavra para ti, tu tem aí mais 10 minutinhos para discorrer sobre este tema e já poder fazer também as suas considerações finais ao término da sua fala. Ok, Jandir, obrigado aí ao pessoal que está interagindo aí com a nossa live, né? Muito obrigado aí pelas perguntas também e pelos comentários do Jandir e pela animação aí com o violão, né? Nós estamos privilegiados, né, Álvaro, de ter um moderador aí que faz um violão, como diz, cantar e chorar ao mesmo tempo, né? E rir, né? E alegria, porque essa também é a agroecologia, né? Ela precisa ser feita de forma animada, né? Ela precisa ser feita também com música, né? E o Jandir aí também expressou um pouco nessa nossa live essa mística que é o processo da construção da agroecologia, né? Agradecer também o Álvaro aí pelas explanações, eu acho que foi assim muito claras e muito concisas as afirmações que ele fez, e agradecer também por ter citado as minhas afirmações aqui. Eu acho que eu di sequência no que ele estava também iniciando, infelizmente foi interrompido aí pelas tecnologias, né? E dizer que eu e ele nunca tivemos uma mesa de debate, né, Álvaro? Mas se fôssemos dois atacantes do mesmo time afinados, do jeito que nós estamos, era goleada na certa, né? Porque foi, acho que, muito afinado o debate, e isso mostra também
como as organizações sociais estão engajadas no processo da construção da luta, da agroecologia, né? Então, conseguindo ver e fazer o processo da leitura, da construção e do diálogo sobre essa questão, né? É sobre o debate das políticas públicas, né? Nós tínhamos muito claro e fizemos um processo de luta bastante grande de 2010 para cá, no conjunto das organizações e depois por dentro do debate também do Conselho Nacional, para construir uma política nacional de agroecologia. E foi um debate bastante amplo, envolvendo muitos setores, né? E chegamos num processo de construir uma política nacional de agroecologia e um plano nacional de agroecologia. Mas, infelizmente, esse processo foi parado por um golpe, né? E a gente dizia que o golpe não era contra a presidente Dilma, e sim contra os direitos e contra as políticas sociais, como era o caso da Política Nacional de Agroecologia, né? E nós conseguimos sentir, a partir desse momento, como foi impactada fortemente as políticas voltadas, as poucas que tínhamos até o momento voltadas ao apoio à agroecologia, à produção de alimentos saudáveis, ao campesinato, à agricultura familiar, né? Nós conseguimos manter aí com muita luta também o PRONAF, que é uma luta histórica, né? Mas que não dá conta da demanda e da necessidade da construção da agroecologia. O Álvaro dizia bem que não é só política de crédito, né? Mas nós tínhamos avançado bem nas políticas de comercialização, no caso o PAA, né? Foi um dos exemplos, e muitos municípios se destacou a implementação do PAA. Eu e o Jandir, que estamos conterrâneos lá de Dionísio Cerqueira, teve uma experiência que durou 10 anos, o PAA de forma ininterrupta lá. Eu fui parte do processo por alguns anos quando eu estava lá, mas que por causa das investigações do Moro no Paraná, nós tivemos o processo interrompido e com grande dificuldade de continuar depois disso, né? Então o Moro já faz tempo que também age contra as políticas sociais e contra as organizações sociais, né? E lá nós já tínhamos organizado um conjunto de agricultores que transformaram a sua vida, a sua alimentação, a sua forma de produzir a partir dessa política pública, ou desse programa que era o PA, né? E assim, um conjunto de políticas, né? Eu mesmo fui parte de uma equipe que era parte do Programa Nacional da Política Nacional de Agroecologia, que era o Atera Agroecologia, e que nós tínhamos um projeto de 3 anos de trabalho a campo, e que não teve nenhum dia de prorrogação para concluir o projeto, né? A gente não cumpriu 100% das metas, mas o governo Temer não deu um dia a mais de prorrogação para a gente concluir e dar continuidade num projeto tão importante que atendia 1.400 famílias aqui no estado de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, né? Então, isso demonstra que tanto o governo golpista como o atual governo, que não faz nenhum esforço para construir políticas públicas em apoio à agricultura familiar, pelo contrário, né, uma política com tanta construção, com tanto esforço das organizações sociais, com tanta incidência, para nós aprovarmos aí o PL 735 e termos o veto praticamente total. Isso mostra o desrespeito e o descaso desse governo com a agricultura familiar, com a agricultura camponesa, com a agroecologia, com a saúde e com a alimentação saudável. Então, o que dizer de um governo que veta uma lei que era uma lei, inclusive, que ia atuar somente, não era permanente, era para atuar nesse tempo de pandemia, pelo momento da dificuldade que a gente está vivendo, para garantir mais disponibilidade de alimentos. E todos nós, quem foi ao supermercado, ou que teve a infelicidade de ter que ir no supermercado comprar, porque de repente não tinha alimentos suficientes produzidos na sua propriedade, né, como agricultores, ou os trabalhadores urbanos que foram ao supermercado nos últimos dias, estão percebendo o aumento absurdo dos alimentos, né, do básico, assim, Álvaro, do arroz e feijão, aumento abusivo desses preços aí. E nós sabemos que a população, os trabalhadores, os desempregados, os que vivem em situação mais difícil, que nesse momento vão
vão ter que reduzir a quantidade de grãos de arroz e feijão no seu prato. Então, a falta de políticas públicas, elas já estão afetando muito fortemente, né, o povo brasileiro. Né? E nós também, do campesinato, da agricultura familiar, estamos sendo afetados, porque essa falta de apoio faz com que várias iniciativas e trabalhos que estavam andando numa velocidade muito rápida, hoje precisam andar um pouco mais lentos, porque já não tem mais o apoio das políticas públicas. E alguns deles interrompidos totalmente, porque não tem mais política pública para financiar. Enquanto isso, o agronegócio, para produzir soja para exportação, né, tem todas as benécias que o Estado pode dar, né, para eles continuar envenenando, destruindo o ambiente. Então, é lamentável a situação que a gente vive, infelizmente, nesse momento, mas eu acredito muito que a luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que estão construindo a agroecologia, que estão construindo a agricultura camponesa, familiar, agroecológica, vai vencer essa luta, vai derrubar esses vetos com sua articulação também, e vai continuar construindo políticas públicas, como nós viemos fazendo desde o nosso surgimento como organizações, lutar por construção de um projeto de sociedade e lutar por políticas públicas que apoiam a construção desse modelo de vida que nós defendemos, que a agroecologia faz parte. Então, parabenizar mais uma vez os organizadores da nossa Jornada Estadual de Agroecologia, que hoje, podemos dizer, é estadual, mas está sendo assistida nacionalmente, né, transmitida inclusive também pelo o MPA Brasil no seu Facebook. Então, pessoas de todo o Brasil estão nos assistindo, né, e vão nos assistir posteriormente, que alguns não podem nesse horário, vão poder ver depois, né. Então, agradecer aí a oportunidade de também participar e ser honrado aí pelo convite de participar desse tão importante momento de diálogo, de construção e de luta. Obrigado, companheiros e companheiras. Estamos aí, né, para seguir a peleia. Muito bem, Gilberto. Muito bom a sua intervenção, trazendo aí esse debate acerca da importância da política pública, da luta histórica, né? E da construção das políticas públicas, né? Desde a redemocratização, ou antes dela, poderíamos aqui resgatar, mas se quisermos falar do momento mais recente da história, né? Da redemocratização, dos direitos, do crédito, do seguro, do PAA, da habitação rural, de um conjunto de medidas que são resultados da nossa luta, que foram resultados, certamente, do nosso engajamento, né? É assim como era o PL 735, que eu falei anteriormente, você já bem mencionou aqui. Eu quero, de pronto, já chamar de volta para a sala aqui o professor Álvaro e conceder ao professor também mais 10 minutinhos, professor, para nós ficarmos dentro do nosso tempo e para que você também aborde esta discussão. A luta histórica, os avanços que nós obtivemos em alguns momentos dessa construção, a presença e a importância do Estado e esse momento que nós estamos vivendo de afronta, né, aos direitos, mas aqui de afronta a este debate que nós estamos construindo aqui na Jornada Estadual da Agroecologia. Professor, a palavra está contigo e, ao término, já pode fazer aí a sua saudação final. Só está fechado o seu microfone aí, professor. Eita coisa! Isso, a gente vai se habituando com o tempo. Mas eu só preciso fazer uma consideração inicial, porque vocês estão me chamando de professor, né? Porque eu dou aula no Educar, no Instituto Educar, dou aula para agronomia, dou aula para veterinária, mas sempre como atividade complementar à minha ação profissional, que é na militância mais do dia a dia, com a construção do setor de produção do movimento aqui no Estado. Então, agradeço a deferência, né, por chamar de professor, mas, no fundo, a minha função básica é na militância aqui interna e, de vez em quando, claro, eu dou algumas aulas e é possível que alguns tenham passado, né, por esses espaços, né, onde eu
conferir, né, alguma dessas minhas aulas aí. Mas eu acho que é importante a gente se dar conta, né? Eu acho que o Gilberto já fez uma referência importante, né, bastante contundente e fundamentada, né, sobre a importância da política pública, né? Mas eu queria dizer que a gente precisa se dar conta que nós fomos derrotados, né? E que a classe, né, seja os camponeses, seja os operários, a classe trabalhadora, de uma maneira geral, ela está na defensiva, né? E nós estamos vivendo um período que é de desastre humanitário, né? Muito provocado por um governo que dialoga, né, com práticas neofascistas, né, mas que aprofunda, né, a política neoliberal. Né, e ao aprofundar as políticas neoliberais, né, dentro dessa concepção do Estado mínimo, né, toda a disputa da mais-valia social produzida na sociedade, na forma de imposto, que é o produto produzido no Brasil, ele está em disputa e nós não temos força política, exatamente por essa derrota, de continuar as conquistas, né, que a gente vinha obtendo, né, nos governos anteriores, do governo do PT. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar, né, é que, infelizmente, nós fomos derrotados, né, e a classe trabalhadora está na defensiva em um momento de completo desastre humanitário representado pelas práticas do governo Bolsonaro. Essa situação ela só vai ser alterada pela luta pela militância. Ela vai ser alterada pela militância consciente, né? Que vai ter o papel de reagir, de recolocar a luta política e de construir os processos de luta. Ocorre que nós estamos diante de uma pandemia, né? E que a luta política, ainda que importante, fundamental, necessária, ela está no campo da institucionalidade, né? Nós estamos aqui com o deputado Pedro, né? Ele sabe muito bem isso, né? E nós temos dito aqui, por experiência até do Adão Preto, né? Que a luta se faz no parlamento, mas também se faz na rua, né? E nós estamos limitados, nós não estamos conseguindo reagir por conta dessa pandemia, a gente não consegue fazer a luta de rua, nós não estamos conseguindo botar o time caminhar nas ruas, fazer a luta de rua, né? Então, nós acabamos nos limitando à luta institucional, volto a insistir, importante, necessária, fundamental, né? Mas é um campo, né, que a gente não controla, que a gente não domina, né, que ainda prevalece os interesses corporativos, né, e, sobretudo, os interesses da maioria desses deputados, né, que representam o agronegócio, que representam a Fiesp, que representam o empresariado brasileiro e essa burguesia atrasada do Brasil, né. Então, a nossa luta, ela acaba sendo uma luta que se expressa através da simbologia e da solidariedade, neste momento, né? Por isso que nós estamos nessa campanha de solidariedade, porque nós temos que ajudar a salvar vidas, né? É simbólico a presença do Gilberto de máscara aqui, porque toda a nossa ação, ela é simbólica, mas ela é de ajudar a salvar a vida através da nossa solidariedade. E o que a gente tem para oferecer nesse processo de solidariedade é comida, é alimentos de qualidade, alimentos sadios, alimentos com rico conteúdo nutricional, mas é nesse contexto que a gente insere o nosso processo de luta.
É lógico que essa correlação de força, que ela é negativa neste momento histórico, ela pode, como tudo é dialético, né? Ela pode, em qualquer momento, né, se revelar também como força política para alterar essa correlação de força. E eu, particularmente, acredito nisso. Agora, a gente tem que ter presente que, né, nessa retomada da luta política, na retomada da construção de um projeto, né, que dialogue com os nossos anseios, que tem um pensamento de esquerda, né, nessa retomada não basta só ganhar a eleição, né, não se resolve ganhando a eleição agora nos municípios, é importante, fundamental, necessário, precisamos fazer todo o esforço político para construir bancadas que dialoguem com as nossas necessidades, com as nossas demandas, com a nossa pauta corporativa e estratégica, mas ela é insuficiente, não vai ter jeito, nós vamos precisar acumular força, e acumular força a gente faz com o povo na rua, né? Então, eu queria trazer esses elementos para contribuir nessa reflexão, né, para a gente não achar que com o processo eleitoral a gente altera essa situação. Então, a militância consciente, ela vai ter um papel estratégico nessa retomada, nessa reconstrução, né, nessa recaminhada, né, da luta política. E nessa construção não vai ter jeito, né, nós vamos precisar expressar de forma muito clara, objetiva, e sair na frente nessa concepção de que os ricos vão ter que pagar a conta, né? Não dá mais para a gente viver numa sociedade, né, que concentra cada vez mais a riqueza, né, que disputa a mais-valia social produzida pelo conjunto da sociedade ao bel prazer dos seus interesses de classe, né? Então, nessa retomada da luta, nós vamos precisar dar um recado muito claro, né? Que os ricos vão ter que ajudar a pagar essa conta. Então, eu queria concluir dizendo isso, né? Há uma derrota política, estamos na defensiva, neste momento, né, o que nos resta é a simbologia e a solidariedade, né? Precisamos, é lógico, né, no processo eleitoral, nos engajar para construir referências políticas que nos representem a maioria do povo brasileiro, né? Mas é preciso dizer que em algum momento deste processo nós vamos ter que retomar as ruas. É isso que, de fato, altera, né, a correlação de força. A nossa pauta política, ainda que a gente espera que o Senado vete os vetos do presidente nessa lei, né, mas a gente sabe que esse é um ambiente escuso, um ambiente que a gente não domina, é um ambiente que não está sob o nosso controle, né? Nós podemos, sim, controlar mais as ruas mesmo e o movimento de massa. Então, eu só queria concluir dizendo isso, né, de que a luta nos aguarda, a luta nos espera, né? E assim que for possível, nós vamos ter que voltar para as ruas para construir uma força política contra-hegemônica a este modelo, né, perverso, desigual, que concentra e centraliza a riqueza ainda mais, que se chama neoliberalismo. Obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, aprendi com o Gilberto, uma live mediada por música de raiz, música da luta, música que expressa, né, os nossos sentimentos mais profundos, né, humanitários, sempre é muito bom, muito interessante. Obrigado. Muito bem.
Obrigado, Álvaro. Obrigado, meu professor, militante, companheiro Álvaro, companheiro Gilberto, militante da luta camponesa. Que prazer participar com vocês dessa prosa, desse bate-papo hoje à tarde, falando do campesinato, da agricultura familiar, da agroecologia. Lembrar você que está nos assistindo, né, tem um link aí que você precisa assinar, né, a lista de presença para receber o certificado que será confeccionado pela Universidade Federal. Lembrar que a partir das 19 horas nós temos rodas de conversa. Então, aí também no chat, onde você deixou o seu recadinho, tem um link para você se inscrever, tanto para as nossas rodas de conversa, para as 19 horas, como também a lista de presença deste seminário para você receber o seu certificado. O Ruimar Skortgagna, lá de Concórdia, né, companheiro, também está aqui. A Noemi também presente, né, a Noemi do Movimento de Mulheres, presente na jornada, diz ela. Com feminismo se constrói a agroecologia. A Dirce Schneider, agroecologia é saúde. A Noemi está aqui, além do debate, ainda a reflexão com música, diz ela, né? Olha só, coisa bonita, né, gente? Quem mais presente? O Ruimar aqui, deixando a Letícia Machado, lá de Coronel Freitas. O Alvarito Baratieri, viva a agroecologia. E assim nós queremos agradecer a presença de cada um, de cada uma de vocês, né, que acompanhou esse importante debate. Mais uma vez, compartilhe esta live, vai ficar salva aí no Facebook da Jornada Estadual da Agroecologia. Você pode compartilhar para que outros companheiros e companheiras possam também se apropriar desse debate. E para concluir, né, como iniciamos com uma música, vamos lá, né, talvez um pouco diferenciada a nossa live de hoje na agroecologia, com a presença da música. Para a gente finalizar assim, então, ó. Levanta de madrugada antes de o galo cantar. A lida começa cedo antes de o sol despertar. Preservando a natureza, sua família trabalhar. Batalha de sol a sol para o Brasil alimentar. Saibam, esse é o dia a dia do camponês familiar. Plantar a terra, cultivar o chão. Um pé na roça, o outro na organização. Plantar a terra, cultivar o chão. Um pé na roça, o outro na organização. Deus ajuda quem madruga, é o ditado popular. Na verdade, Deus não quer ninguém morrendo de trabalhar. Deus ajuda com certeza o povo a se organizar. A união faz a força, vamos nos mobilizar. Vem pra luta, companheiro, que a sua vida vai melhorar. Plantar a terra, cultivar o chão. Um pé na roça, outro na organização. Plantar a terra, cultivar o chão. Um pé na roça, outro na organização. Um pé na roça, o outro na organização. Valeu, gente, companheiros e companheiras. Obrigado pela companhia. Obrigado aí à coordenação, ao Matheus, a toda a equipe que está aí nos bastidores, né? O Ruimar, todos os companheiros e companheiras da coordenação da jornada que me oportunizaram este momento de participar com vocês, de compartilhar, de mediar esse debate. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Álvaro. E a gente se encontra na luta, na peleia e na defesa da agroecologia. Uma boa tarde a todos e todas.